Olá, tripulação, sejam todos muito bem-vindos a bordo do nosso curso de Noções Básicas de Aeronaves. Eu sou o comandante Maurílio Dantas e nós aqui da EAD Aviação vamos conduzir vocês ao longo das próximas aulas em que vamos tratar ali de princípios bem básicos, um pouquinho de cada matéria que os pilotos estudam durante a sua formação. E para você que tem interesse em se tornar piloto, este aqui é o primeiro passo para você já não sair do zero, já ter um norte, já entender um pouquinho de como funciona. E nessa aula de número 1, nós vamos aqui tratar de aerodinâmica e teoria de voo. Nós vamos falar de uma matéria que trata sobre responder uma pergunta muito clássica, que é a pergunta: por que o avião voa? Então, pessoal, a gente vai hoje começar estudando algumas coisinhas, já vai pegando o seu caderno, essa matéria que a gente chama ela popularmente de teoria de voo, porque justamente a gente vai entender a teoria do voo, o que está acontecendo, o que acontece aerodinamicamente falando em torno de uma aeronave. É claro que a matéria como um todo é muito mais abrangente, a gente vai entender etapas do voo, subida, descida, voo horizontal, manobras, nós vamos entender também por que o avião funciona melhor em determinadas condições meteorológicas, que já linka com a outra matéria que é a meteorologia, mas a performance da aeronave quanto à densidade do ar, quando o avião sobe, quando o avião desce, enfim, é uma matéria bem abrangente, bem gostosa de trabalhar ali, muito importante para o piloto poder entender o que acontece com a aeronave dele enquanto ele está voando propriamente dita. Hoje nós vamos tratar algum princípio muito simples e você vai sair dessa aula já sabendo contar para todo mundo por que um avião voa, ok? Então pega seu caderno e vamos anotando o seguinte. Primeira coisa, quando você pegar um avião, agora a gente vai começar a tratar de forma mais técnica o negócio, você já vai deixar de ser um leigo absoluto, então pensa assim, ó. Toda a aeronave ela é feita para quê? Ela é feita para voar. É óbvio, todo avião é feito ali para voar. O ambiente natural de um avião é no ar, voando. Portanto, eu tenho que pensar em um corpo, tenho que pensar em um corpo aerodinâmico, pensando em desenho aerodinâmico, em uma coisa que seja o mais apropriado o possível. Do ponto de vista aerodinâmico, o que acontece? Quando qualquer corpo se desloca na atmosfera, ou nem na atmosfera, se você se desloca no seu dia a dia, você está dentro da atmosfera, a gente vai entender isso um pouquinho melhor em meteorologia, mas a atmosfera é a camada que envolve o planeta. E essa atmosfera ela é composta de gases que nós não conseguimos enxergar, mas que são presentes. E um deles é essencial para a nossa vida, por exemplo, o oxigênio. Além dele, temos outros vários gases ali na nossa atmosfera, outros componentes. Mas eu tenho esses gases, e esses gases eles são corpos. Querendo ou não, eles não têm uma forma física, mas eles são fluidos. Né? Então, eles são um determinado corpo sem forma fixa. Né? Porque ele é um gasoso ou um líquido. No nosso caso, o gasoso, o ar. A gente não consegue ver ele, mas ele existe. E da mesma forma que se você for correndo e tiver uma parede, você vai bater nessa parede, essa parede vai te frear. Nós quando andamos, quando nos deslocamos no dia a dia, nós estamos batendo nessa parede fictícia de ar. E o que vai acontecer é que esse ar vai frear a gente, bem como a parede. É claro que por não possuir uma forma fixa, por uma forma física, não ser um sólido, ele não vai oferecer tanta resistência quanto a parede vai oferecer se eu for correndo e batendo na parede. Ele vai meio que abrindo espaço e se adaptando para o meu corpo passar. Mas isso não quer dizer que eu estou passando por nada. Tem ali um fluido que está bloqueando a minha passagem. E a esse bloqueio, a essa resistência aerodinâmica, para qualquer corpo que se desloca, desde você andando de carro até nós voando em aeronaves extremamente rápidas, essa resistência existe e essa resistência ela é prejudicial ao deslocamento. E isso tem muito a ver com a forma aerodinâmica do corpo que vai se deslocar por esse fluido. Né? Então, se você pensar o seguinte, se eu tiver um corpo, uma aeronave que for, por exemplo, que for toda quadradona, com todos os seus componentes externos quadrados, e pegar ela em comparação a uma aeronave toda arredondadinha, vamos pensar num desenho aerodinâmico aqui. Vamos pegar que eu tenho um avião, que aqui
é o corpo dele, ó. Vamos pegar aqui que seja só esse, tô tentando desenhar só esse comecinho aqui, tá? Então aqui, ó, vamos instalar a hélice aqui, ó. Instalei a hélice aqui. Por outro lado, vou fazer outro avião, mais parecido com esse nosso aqui. Como é que ele tá? Tá vendo que ele tá mais afunilado um pouquinho, ó? Ele vem, aí ele faz aqui. Aí vamos fechar o componente aqui assim. Aí, ó. E aí nós instalamos a hélice do mesmo jeito. Qual deles é mais aerodinâmico? Vamos pensar no ar como se eu estivesse tendo um deslocamento. O ar vem aqui, ó, bate, segue por aqui e escorre para cá. O ar vem, bate, segue por aqui, escorre para cá. Por outro lado, nesse quadradão que eu fiz em cima, o ar bate. Olha a dificuldade que ele tem para escorrer. Ele vai ter que quebrar para cá para poder depois continuar para lá. Pensando num deslocamento, tá? Isto é a resistência. Isso, com certeza, essa caixinha de cima que eu fiz aqui, ó, vai fazer com que o corpo tenha mais dificuldade para se deslocar. Afinal de contas, ele tem mais corpo em contato com esse ar. Consegue entender? Isto é o arrasto. Isto é a resistência ao avanço, a resistência aerodinâmica. E, portanto, por que eu dei toda essa introdução? Porque as aeronaves, todo avião em especial, vai ser desenhado pensando em duas coisas únicas para a teoria de voo, para essa matéria aqui. A gente pensa em um avião em partes, ou as partes do avião vão ser consideradas aerofólios, ou vão ser consideradas superfícies aerodinâmicas. Entendeu? Então o que acontece? Temos duas coisas para a teoria de voo. Duas partes. Vou dividir o avião em duas partes básicas. Aquilo que tem no avião ou vai ser aerofólio ou vai ser superfície aerodinâmica. E Dantas, o que é aerofólio? O que é superfície aerodinâmica? E aí nós vamos para o próximo passo. Aerofólio, anota aí no seu caderno, toda parte do avião que produz alguma força útil para o voo. Toda parte do avião que produz a força útil para o voo. O que isso quer dizer? Se tem um componente no avião e esse componente produz alguma força útil, o que é força útil? Alguma força que ajude no voo, que crie utilidade para o voo propriamente dito. Isto é considerado um aerofólio. A gente consegue pensar, geralmente quando a gente é leigo, é de fora, e pensa em aerofólio, talvez alguns de vocês aí pensem em uma asa de carro. O que é um aerofólio? Aquilo que a gente bota atrás do carro para ficar bonito? Exatamente. Mas aquela asa que a gente geralmente bota atrás do carro para ficar bonito, não é só para ficar bonito, é porque tem uma função aerodinâmica. Ela gera uma força útil para o voo. Isso aqui é tão abrangente, pessoal, que vocês vão adorar estudar isso aqui para valer se vocês aprofundarem nessa matéria. E aí lá eu comento o que é essa abrangência, até faço esse comparativo com o carro, se for o caso. Mas aqui vamos, para deixar mais simplório o negócio, tratar do aerofólio. Então, aerofólio, toda a superfície que gera força útil para o voo. Quais partes do avião produzem força útil para o voo? Ora, primeiro de todos, a hélice. A hélice, pessoal, ela é um aerofólio. Por que ela é um aerofólio? Porque ela gera força útil, ela gera tração, ela que traciona o avião e cria essa força de tração que vai impulsionar o avião, que vai jogar o avião, fazer o avião ter o movimento, converter tração, que é a força em velocidade para deslocamento da aeronave, né? A gente pode pensar também na asa, o aerofólio mais básico de todos. Quando você pensa na asa do carro lá que eu falei, e a asa do avião? É claramente um aerofólio também, porque ela vai gerar forças, é a asa do avião que faz o avião puxar para cima aqui, ó, gerar força de sustentação, que a gente comenta um pouquinho daqui a pouco. Então, aerofólio são as partes que produzem força útil para o voo. A hélice, a asa. E aqui atrás eu trouxe um outro exemplo que é o profundor. O profundor é essa pequena asa aqui atrás que gera estabilidade para o voo. Ele gera torção no avião. É através desse cara aqui, a gente vai ver um pouquinho na próxima aula, na aula de conhecimentos técnicos, onde a gente vai tratar das partes do avião e não da aerodinâmica. O profundor é o cara que vai gerar torção na aeronave. Então é ele que vai fazer a aeronave subir o nariz ou descer o nariz. Sabia disso? É isso aqui que vai... Porque eu vou aplicar uma força, ó, o profundor está travado aqui atrás, ó.
Então é ele que vai, ó, fazer o avião fazer isso, esse movimento de rotação, através do piloto acionando o manche. Então ele gera sim força útil para o voo, deslocando o ar ou para cima ou para baixo e gerando reações aerodinâmicas através disso. Tá? Então, aerofólio, as partes que produzem força útil. Além dessas que eu comentei, da hélice, do profundor que estão marcados, da asa que eu comentei, nós temos aqui também o exemplo do leme de direção. Esse cara aqui atrás, ó, deixa eu dar uma apagada para ficar mais nítido. Mas aqui, ó, essa parte aqui, ó, esse cara aqui é o leme de direção. O cara que vai fazer assim para o nariz do avião poder correr de um lado para o outro, dando direção, movimento direcional à aeronave. Ok? Então, aerofólio, as partes que produzem força útil para o voo. Fácil assim, ok? Todo o restante que não produzir força útil para o voo, nós vamos chamar de superfície aerodinâmica, ou superfícies aerodinâmicas no plural, né? Então, todo o restante da aeronave, aquilo no avião que não produz força útil, sempre será uma superfície aerodinâmica. O que é uma superfície aerodinâmica? Uma superfície que possua a melhor aerodinâmica possível, que o engenheiro consegue projetar para ela, para que eu consiga, já que esse componente não gera força útil, pelo menos não atrapalha. Sabe a história do quem não muito ajuda, quem não atrapalha? É mais ou menos a ideologia por trás da superfície aerodinâmica. Então são partes do avião que não produzem força útil, mas elas vão ser o mais aerodinâmico o possível para poder evitar aquele arrasto que eu falei lá no começo, aquela resistência. Então, aqui nós temos o quê? Carenagem das rodas aqui, ó. Tá vendo que ela é afuniladinha? Para que tem essa carenagem? Para proteger a roda de ter exposição direta com o vento, porque o vento bateria na roda e causaria arrasto, já que a roda não é aerodinâmica e não dá para fazer ela ser aerodinâmica, porque ela é um componente, né, que eu necessito que ela seja daquele formato. Então o que a gente faz? A gente dá uma escondida nela, dá uma tapeada nela, porque daí o vento vai vir, ó, e vai bater na carenagem e não na roda, e aí ele vai fluir melhor por aqui, reduzindo um pouquinho o arrasto desse componente. O mesmo vale para o spinner. O spinner é essa proteção da hélice aqui, ó, pessoal. Essa proteçãozinha, olha como ele é afuniladinho. Isso aqui é estritamente aerodinâmico. Isso aqui é para que aqui é para guardar a parte interna da hélice ali, né? A raiz da minha hélice. Poderia, digamos assim, fisicamente, para guardar a hélice, poderia ser uma caixa. Mas aerodinamicamente não pode ser essa caixa, porque se for, vai gerar mais arrasto do que uma superfície bonitinha, lisinha, clarinha, como é o spinner, né? Então o spinner aqui, ó, o vento vem, ó, bate lisinho aqui, corre por aqui, ó, como ele vai contornando com o menor. Vale lembrar que não tem como, pessoal, evitar o arrasto. O arrasto existe em qualquer corpo que se desloca. Pode ser o corpo mais aerodinâmico do mundo. Todo o corpo se deslocando gera arrasto. Tá? Se não tivesse arrasto, eu ia jogar essa caneta e essa caneta ia voar para sempre. O arrasto é que freia essa caneta e faz ela cair. O que faz ela cair, na verdade, é a gravidade, mas é um outro assunto. Agora, o que faz ela perder a força que eu aplico ao jogar é justamente o atrito que ela vai tendo com o ar, vai freando, freando, freando. Opa, bati a mão no microfone aqui, não tem problema aqui. Aqui a gente faz o negócio ao vivo mesmo, então perdoem aí, deve ter dado uma estourada no som aí. Mas enfim, o que faz a caneta frear é o arrasto. Então, nenhum corpo está livre de arrasto, mas a gente pode reduzir o arrasto. Como? Através de formas aerodinâmicas, empregando superfícies lisinhas, afuniladas e claras, sem rugas, né? Quanto mais lisa, mais afunilada e mais lisinha ali for a minha superfície, né? Mais afunilada, lisa e clara, foi o que faltou, melhor é para reduzir o arrasto. Menos arrasto eu gero daquele componente, portanto eu aproveito melhor a força dos aerofólios nesse componente todo, no meu voo. Certo, senhores? Espero que vocês tenham entendido até aqui, tá bom? Nós vamos aqui agora passar para falar sobre o porquê do avião voar.
É a segunda e última parte da nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Agora é que você vai chegar para o seu pai, para o seu irmão, para sua namorada e falar: olha, consigo te explicar por que um avião voa. Por que um avião consegue voar bonitinho lá em cima? O que faz essa mágica do voo acontecer? Vamos pensar num princípio muito simples aqui, pessoal. Uma aeronave está ali. Qual é... Assim, essa aeronave está paradinha ali na minha tela, assim como eu estou sentado parado na frente de vocês aqui. Qual força está agindo sobre mim? O que está acontecendo? De força, vamos pensar em forças que existem na natureza. Que força está agindo em mim? Se não tivesse a cadeira, eu ia cair no chão. Então o que está acontecendo? Por que eu ia cair no chão? Porque eu tenho meu peso. E o que é o peso? É a massa do corpo multiplicada pela gravidade. Isso tudo a gente vai ver melhor lá dentro do curso completo. Também, aqui eu não vou entrar em detalhes muito avançados. Vamos aqui só de leve. Tem o meu peso. O meu peso é a minha massa e a gravidade faz cair. A gravidade aponta, é uma força que aponta para o centro. Então, multiplicando a massa pela gravidade, tem o peso que está forçando eu a ir para baixo, como qualquer corpo a ir para baixo, né? Bom, então é isso que prende a gente no chão, porque tem uma força mãe que está puxando a gente para o centro da Terra, a gravidade. Por isso que na luz, cara, não tem gravidade e voa, né? Então, é o peso que me prende no chão. Logo, se eu conseguir gerar uma força contrária ao peso, que vença o peso, eu, em vez de ir para baixo, eu vou para cima. Lembra do padre que pegou um monte de balão e saiu voando no balão? Por quê? Porque aqueles balões geraram força para cima maior do que o peso dele para baixo. Saiu voando. O avião voa porque produz uma força chamada de sustentação. Mais uma vez, é claro que isso aqui eu estou falando de forma bem simplória para vocês, bem tranquila. Mas olha, sustentação é a força que vai brigar na contramão do peso e vai puxar o corpo para cima. Só que o peso ele existe pela própria existência do peso. A sustentação eu tenho que brigar para criar esse cara. Porque ele não existe na natureza. Eu não tenho uma força que os corpos puxam para cima. Não, eu tenho que criar essa força. Como é que a gente cria essa força? Através de um princípio. E aqui eu vou falar o princípio mais básico entre todos os que existem que englobam aqui a sustentação. Mas o que acontece? Se nós conseguirmos dar um zoom nessa asa do avião aqui, ó, cortar ela no meio, se eu pegar uma asa e olhar de lado, fizer um corte, uma vista em corte lateralmente, assim como a gente está vendo essa asa, o que a gente vai ver é algo parecido com isso aqui, ó. Nós chamamos isso aqui de perfil da asa. O perfil é a vista em corte da asa, que eu consigo ver o desenho aerodinâmico da asa olhando a asa de lado, nesse sentido que a gente está vendo o aviãozinho voar aqui, ó. Se eu pegar a asa, olhar ela bem de lado, bem de perfil, igual o perfil da gente, né? Olhar assim, ó. Se eu pegar bem de lado a asa, eu chamo isso de perfil da asa. Principalmente se eu conseguir fazer um corte na asa, se for na oficina de aeronaves e pegar uma asa cortada lá, aberta, você vai ver o perfil da asa bonitinho, um desenho muito parecido com isso aqui, que é uma forma aerodinâmica. Ok? O que acontece quando a gente tem esse perfil? Ele é um perfil que nós chamamos de perfil assimétrico. Por que assimétrico? Porque se eu passar uma linha reta da frente até atrás aqui, ó, do meu perfil, nós chamamos aqui de bordo de ataque. Opa, aqui ficou ruim essa cor. Nós chamamos aqui de bordo de ataque. E aqui bordo de fuga, parte da frente, parte de trás do meu perfil ou da minha asa. Se eu passar uma linha reta, ligando do bordo de ataque ao bordo de fuga, você vai ver que ele não se divide em duas partes iguais. Tem uma parte maior para cima, uma curvatura para cima. Isto é, por isso a assimetria, é diferente de um lado e do outro. Essa curvatura é a chave para a sustentação mais básica que aparece na asa, através de um princípio que a gente vai estudar em teoria de voo, que chama princípio, o teorema de Bernoulli, comprovado pelo experimento tubo de Venturi. São coisas que vocês podem dar um Google aí se quiser matar a curiosidade. Né? Esse experimento fala que quando nós temos um estreitamento de caminho, eu tenho um ganho de velocidade. E na física, aumento de velocidade quer dizer perda de pressão. E pressão
Na física também é força. Opa, falei de vários conceitos físicos. Já ouviram aqui, ó? Falei de velocidade, pressão, força. Falamos ali atrás de sustentação, né? Então falei também de gravidade, peso, que é massa vezes a gravidade. Opa, então tá vendo que essa matéria ela vai usar muitos princípios físicos? Mas calma, a gente não vai fazer conta igual você fazia no ensino médio, não. Aqui é só princípio, você precisa entender as teorias, entender vários princípios. O Teorema de Bernoulli fala pra gente, é um teorema, um cara que estudou lá e entendeu que quando existe um estreitamento, a velocidade aumenta. Isso é comprovado de forma muito simples. Pensa que aqui é um rio. O rio está fazendo isso, ó. Aqui estava o rio e o rio, opa, estreitou. Olha como o rio ficou estreito. O que vai acontecer com a água aqui nesse estreitamento? Acelera, é ou não é? Quando você tem um rio, um estreitamento de rio, a água acelera muito. Pronto, esse é o Teorema de Bernoulli. Ele fala, olha, quando eu tenho um estreitamento de caminho, o fluido que está passando por ali acelera. Só que tem um detalhe melhorzinho físico para o negócio ficar mais interessante, que é, na atmosfera nós temos a pressão. E pressão é força. O que é uma panela de pressão? Uma panela que gera pressão lá dentro. Até que se eu abrir a vazão dela, foge o ar com força de dentro para fora, porque a força é maior, a pressão é força. Na atmosfera, quando nós aumentamos a velocidade, a pressão do ar atmosférico em torno daquele lugar diminui. Isso é um conceito básico. Aumenta a velocidade, a pressão do ar diminui. Ok? Então, guardem isso. Por quê? O que acontece quando o ar passa por essa asa? Essa asa está correndo. Você começa a deslocar o avião e a asa começa a correr. Correto ou não? Você começa a... Pensa um avião parado na pista, daí ele vai começar a correr. Quando ele começa a correr, o ar vai começar... Aqui é a frente, tá? Do avião. A asa aqui está desenhada no mesmo sentidinho do nosso avião ali, tá? Então, ó, comecei a correr, o ar vai passar assim como essa flecha verde, ó. Vai passar para cá, né? O que vai acontecer aqui, pessoal? A molécula de ar, ela vai... Uma parte dela vem por baixo, uma parte dela contorna por cima. Em cima, eu tenho o equivalente ao estreitamento do rio. Porque eu tenho a força da gravidade vindo aqui de cima, comprimindo esse corpo aqui, e o ar aqui vai acelerar nesse ponto, por causa desse estreitamento, causado pela curvatura física da asa e uma força vinda de cima de gravidade. Esse estreitamento, que é causado aqui na parte de cima da asa, o que eu falei ali atrás? Na física, quando nós aumentamos a velocidade, nós diminuímos a pressão do ar. Então, o que vai acontecer é que a pressão do ar nessa parte de cima vai diminuir. A pressão na parte de cima da asa, essa parte de cima da asa nós chamamos de extradorso, tá? A pressão no extradorso diminui. Por baixo da asa, onde o ar não sofreu quase nenhum efeito, a pressão também não sofre nenhuma variação. Mas como a pressão lá em cima da asa diminuiu, a gente costuma dizer que a pressão aqui embaixo fica maior. Não é que ela ficou maior, mas é que como a pressão lá em cima diminuiu, aqui embaixo ficou maior do que lá em cima, porque aqui embaixo não mexeu. Era a pressão do ar antes de ter qualquer efeito. Como lá em cima diminuiu, aqui embaixo fica maior do que lá em cima. E quanto mais rápido o avião vai correndo na pista, mais a pressão vai caindo aqui em cima. Vai caindo pressão, vai caindo pressão, vai caindo pressão, até que chega uma hora, pressão é força. Né? Pressão é força, lembra do que eu falei? A pressão em cima é tão baixa que a força de baixo para cima vai querer empurrar para cima esse negócio. Vai nascer uma força de baixo para cima da minha asa. E essa força nós chamamos de força de sustentação. A força da sustentação vem pela diferença de pressão entre o intradorso, parte de baixo da asa, onde a pressão fica maior, e o extradorso, a parte de cima da asa, onde a pressão fica menor.
essa sustentação vai criando, quanto mais o avião vai rápido, mais vai tendo diferença de pressão, portanto mais força para cima, mais sustentação vai nascendo. Quando essa sustentação é o suficiente para bater o peso, o avião consegue ter autonomia o suficiente para sair do chão e decolar. Entenderam a mágica da sustentação? Esse é um dos princípios de sustentação. Existem outros no entorno da nossa aerodinâmica, mas esse é o mais clássico de todos, ok? Então eu espero que você tenha saído dessa aula sabendo por que uma aeronave voa. Foi muito bom dividir isso aqui com vocês. Na próxima nós vamos conhecer um pouquinho da segunda matéria, da matéria de conhecimentos técnicos em aeronaves. Eu vejo vocês lá na aula de número 2, daqui o comandante Dantas, na escuta.